Olá pessoal, eu quero falar de um assunto hoje que eu já comentei de muitas maneiras e muitas vezes aqui, que é a forma como os russos travam as suas guerras, conduzem a sua maneira de guerrear. E muita gente me pergunta, pô, dada essa condição, essa característica, por que os russos não se revoltam? E eu vou falar disso aqui no vídeo de hoje. E para vocês terem ideia do tamanho do problema e como realmente essa pergunta ela é pertinente, o método russo, esse método horrendo, conhecido como moedor de carne, hoje, os russos já perderam mais gente, já morreu mais gente nessa guerra do que todas as outras guerras que os russos já travaram desde 1945 combinadas. Ou seja, realmente essa pergunta é muito relevante. Vou explicar ela para vocês aqui. Soldados ucranianos descrevem ondas de tropas russas mal armadas e despreparadas lançadas ao combate como bucha de canhão, levando às taxas extremas de morte e ferimento entre os invasores. Ao mesmo tempo, os próprios soldados russos têm cometido violências extremas, não apenas contra civis ucranianos e prisioneiros de guerra, mas também uns contra os outros. Com tudo isso, eu vou reforçar para vocês a pergunta que eu fiz no começo. Por que os soldados russos, tratados pelos seus comandantes como descartáveis, aceitam e participam de tamanha brutalidade com tão pouca resistência? A coerção fratricida, a violência entre membros de uma mesma unidade e os maus tratos entre soldados não são exclusividade das Forças Armadas russas, mas raramente foram vistas em tal escala nas últimas décadas. Embora soldados ao longo da história tenham resistido a ordens, como nos assassinatos de oficiais durante a Guerra do Vietnã, por exemplo, esse tipo de rebelião é em grande parte ausente entre os soldados russos. A atual invasão da Ucrânia, amplamente documentada online, ela revela como uma cultura enraizada de violência nas forças armadas russas alimenta um ciclo brutal de coerção e cumplicidade. Diversas tentativas foram feitas para explicar a falta de revolta dos soldados russos. Muitas delas focam nos incentivos financeiros proporcionados pela guerra, como bônus de alistamento exorbitantes, muitas vezes superiores à renda anual média em algumas regiões do país, salários acima da média e compensações para as famílias em caso de morte. Alguns analistas eles propuseram teorias culturais amplas, sugerindo que os russos seriam marcados por um fatalismo e niilismo peculiares. Outros argumentam que a motivação dos soldados pode vir de uma crença genuína na guerra. Os defensores já desse argumento, eles falam que o conflito oferece uma oportunidade de restauração do valor masculino numa sociedade profundamente disfuncional, criando então um cenário no qual milhões de russos na base da pirâmide social possam emergir como os verdadeiros heróis do país, prontos para o sacrifício supremo. Contudo, embora fatores financeiros e ideológicos ajudem a explicar por que os russos se alistam, eles não explicam a contínua obediência diante das táticas desumanas e da violência sistemática praticada por superiores e colegas. Embora alguns desertem, o número real é incerto. E muitos dos registrados como desaparecidos são, na verdade, baixas em combate, enquanto outros acabam retornando às suas unidades. Ainda assim, a maioria dos soldados mantém uma relativa passividade diante das elevadas taxas de mortalidade, da falta de equipamentos e dos maus tratos generalizados. A obediência dos soldados em face de tamanha brutalidade pode ser melhor compreendida como resultado de uma cultura de violência profundamente enraizada no interior das Forças Armadas russas. Essa cultura, ela perpetua um ciclo em que a obediência é instalada por meio de violência, seja como vítima ou como perpetrador, tornando-se parte da identidade do soldado.
Essa exposição repetida à brutalidade, que é tratada como algo normal desde o início da carreira militar, ela destrói a capacidade de resistência desses soldados. E isso explica um pouco do porquê que eles vão achando que isso é comum ou natural. Rituais brutais de trote, punições extremas e outras formas de violência excessiva tornam-se algo rotineiro, quase instintivo, permitindo que os soldados perpetuem o ciclo da violência, seja contra ucranianos ou também contra seus próprios colegas. A maioria das forças armadas no mundo recorrem a formas controladas de violência para preparar os seus soldados para esse estresse do combate e fortalecer a coesão das unidades. Por exemplo, o regimento paraquedista do exército britânico ele realiza o milling, um ritual no qual os recrutas trocam socos repetidamente na cabeça. Aqui no Brasil a gente também tem um exemplo do BOPE, que ficou famoso no filme Tropa de Elite. Mas a real é que quando o trote escapa ao controle nesses exércitos ocidentais, os esforços geralmente são feitos para combater e trazer ordem. No entanto, nas Forças Armadas Russas, uma tradição particularmente brutal de trote, conhecida como Dedovshchina, foi institucionalizada. Essa prática de violência nos alojamentos, comum nos primeiros meses do serviço militar obrigatório, ela se tornou comum e ela é uma peça central da identidade militar russa. Dentro desse sistema, recrutas aprendem a suportar e mais tarde a aplicar a violência, tornando-se simultaneamente vítima e algozes. Relatos de soldados incluem extorsões, espancamentos e estupros cometidos por colegas mais antigos. Alguns relatam ter sido forçados à prostituição por oficiais superiores. Tem um caso notório nos anos 2000, onde um soldado foi tão violentamente abusado que ele teve as pernas e a genitália amputadas. E tem um outro, em 2018, um conscrito se suicidou após terem entalhado um xingamento em sua testa com uma lâmina, como feito no filme Bastardos Inglórios do Tarantino. Vocês sabem que eu morei muitos anos fora do Brasil e foi uma experiência transformadora, enriquecedora e te muda como pessoa, te abre muitas oportunidades profissionais, te faz enxergar o mundo de um jeito diferente. E eu sei que tem muita gente que tem esse sonho, mas não sabe como materializar. Como é que eu vou conseguir um visto? Como é que eu vou ter a cidadania? Como é que eu vou mudar de país? E realmente isso é difícil. Mas se eu disser para vocês que existe uma empresa que te ajuda a chegar lá, a ter esse caminho para morar em outro país, essa empresa se chama Você Europeu. Eu estou aqui na Europa, em Portugal, estou muito impressionado com o país, muito receptivo, tudo bonito, e não tem o obstáculo do idioma, que normalmente é uma barreira, né, para você mudar de país. E a Você Europeu, ela te ajuda a você ter cidadania, autorização, visto para morar na Europa, seja em Portugal, ou na Espanha, ou na Itália. É muito seguro, é muito fácil, eles são muito profissionais, eles te ajudam, criam um grupo de WhatsApp com você, é tudo simples, vão te ajudar a encontrar um melhor caminho. É um visto, não, é a cidadania, da maneira melhor para você realizar esse sonho de morar fora. Dá uma olhada, contactem a Você Europeu, que o seu sonho pode virar realidade. Ativistas de direitos humanos afirmam que muitos suicídios suspeitos nas forças russas estão ligados ao trote e à extorsão, sendo alguns homicídios disfarçados como suicídios. Em 2019, um soldado no interior da Sibéria abriu fogo contra a sua unidade toda, matando 8 pessoas, afirmando depois que ele tinha sido levado ao limite pelo abuso sofrido. Na invasão na Ucrânia, essa cultura de violência persiste, mesmo com muitos soldados sendo enviados à linha de frente quase imediatamente após o alistamento, sem tempo, para passar pelo treinamento e por esse ciclo típico de violência se desenvolvendo plenamente. Mais do que tudo, a violência dentro e entre as unidades continua sendo um mecanismo para impor obediência.
Em outra tática extremamente sanguinária, a Rússia utiliza tropas de barreira para matar ou impedir seus próprios soldados de recuar. Uma tática datada da era soviética em que os soldados atiravam nos seus próprios colegas para impedir que eles recuassem. Aqueles que reclamam, desobedecem ou pedem para sair são enviados a postos de punição, centro de detenções ou executados sumariamente por seus comandantes. Fora do campo de batalha, soldados bêbados têm assassinado civis e uns aos outros. Tem um caso extremo onde um grupo de soldados torturou até a morte um colega que tentou conter seus abusos e bebedeiras. Toda essa violência acontece com relativa impunidade. Quando os soldados são executados extrajudicialmente, as suas mortes são disfarçadas como baixas em combate ou deserção. O uso da violência contra os próprios soldados cria um ciclo de comportamento no qual a brutalidade se torna rotineira e internalizada, condicionando os militares a aceitá-la como norma e destruindo a capacidade e vontade de se rebelar, seja por medo, resignação ou naturalização da violência. A brutalidade ela se tornou parte da identidade, das expectativas e da forma de expressão dos soldados. Ela é uma herança histórica já. Tanto as forças russas quanto as soviéticas sempre utilizaram o medo e a violência contra seus próprios recrutas civis e inimigos para forçar a obediência e rendição. O resultado, como vocês imaginam, é duplo. Por um lado, diante da exposição à violência extrema e da falta de capacidade de resistência organizada, muitos soldados se sentem impotentes diante da máquina militar, aceitam seu destino, mesmo quando são ordenados a cometer crimes de guerra ou participar de ataques suicidas com a mínima resistência ativa. Embora alguns se queixem, a maioria permanece em silêncio. E essa passividade em grande escala, na verdade, ela não reflete necessariamente uma aceitação dessa cultura de violência por todos, mas pode ser também um medo extremo das consequências impostas a quem desobedece. Mas também existem soldados que não apenas se submetem à violência, mas também incorporam ativamente, inclusive transgredindo as leis da guerra. Aqueles que participam dessa brutalidade, como as brigadas acusadas de crime de guerra em Bucha, muitas vezes são premiadas pelo governo russo, o que reforça ainda mais a normalização da violência letal nas fileiras. Condicionados por uma cultura militar brutal, então os soldados russos eles estão presos em um ciclo de violência do qual dificilmente eles vão conseguir escapar. Isso tem implicações profundas para a invasão da Ucrânia, agora já no seu 4º ano. Primeiro, como as altíssimas taxas de baixas não impediram os soldados de obedecer ordens, a Rússia tende a continuar sua guerra de atrito, com os ucranianos enfrentando mais ondas humanas de tropas russas consideradas descartáveis. Segundo lugar, os soldados russos eles vão continuar com a repressão sistemática aos ucranianos, cometendo abusos de direitos humanos e crimes de guerra contra civis e prisioneiros. Como o mundo viu na libertação de Bucha e Irpin, e também inúmeros testemunhos de sobreviventes, o exército russo continua seguindo uma política de brutalidade extrema. Longe de causar hesitação nos soldados, a violência promovida pelos seus comandantes, ela só perpetua a brutalidade e essa maneira de usar os soldados russos como peças descartáveis.